essa integração que a senhora mencionou, o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o cargo com uma cobrança, principalmente nesse momento em que a segurança pública se tornou protagonista nos nossos debates, de um plano de Estado para a segurança pública no país. E não apenas, por exemplo, uma GLO que atue em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Porto de Santos, que é visto como o principal ponto onde o crime organizado atua. Sendo que agora o crime organizado, ou antes também, já estivesse de olho nos portos do Norte, do Nordeste e também do Sul do país. Na sua visão, por onde passa esse plano de Estado para a segurança pública aqui no país, que agora é a principal cobrança que chega para o governo federal e que, se for implantado, por ser de Estado, deveria ser levado em frente, independentemente do político que assuma a cadeira depois? Pois é, né? Isso é um problema que tem no Brasil. Ele não tem continuidade. Exatamente. Nos projetos. Então vem um governo, fica 4 anos, pensa de um jeito, chega o outro, muda tudo. Aí nos 2 primeiros anos, enquanto ele está mudando, ele deixou de fazer alguma coisa nova. A gente nunca tem uma proposta de longo prazo. Exatamente. Né? Em alguns órgãos, o Poder Judiciário, falo pelo meu tribunal, você tem pactos que você faz. O Brasil tem algumas coisas. Então você faz um projeto para 30 anos, você faz um projeto, Poder Judiciário de 2000... O Ministério Público tem, né? Existe isso, existe uma forma. Uma empresa funciona desse jeito. O CEO de uma empresa, o gestor de uma empresa, ele sabe que empresa ele vai querer daqui 10 anos e trabalha para isso. Né? Ele tem um projeto e trabalha para isso. O Estado deveria ser assim. O ministro da Justiça, né, que acabou de assumir, ele é juiz aqui de São Paulo, né? Ele veio pelo 5º Constitucional da OAB aqui em São Paulo, um grande juiz de direito. Ele foi juiz do TAC, ou do TAC. Foi juiz do TACRIM, depois foi desembargador e daí ele foi para o Supremo Tribunal Federal no governo Lula. Por favor. Ele era juiz como nós, assim, ele estava no TACRIM, era o Tribunal Criminal. Tribunal e hoje de é uma coisa criminal. Depois o TAC é o Tribunal de Alçada Civil. Hoje é tudo Tribunal de Justiça, unificou. E depois do Tribunal de Alçada Civil, ele era um desembargador, ele foi para o Supremo Tribunal Federal, foi ministro até o ano passado. É um homem que tem muita vontade, né, que está muito bem assessorado, com olhares, com pessoas que trabalham no tema, e teve esse azar de uma semana de ter chegado, explodir Mossoró. Você me permite, Ivana? Claro. Esse episódio de Mossoró mostrou, corroborando o que você falou antes, mostrou a importância do trabalho de inteligência. Sujeitos fugiram, todo mundo estava procurando nas cercanias, surgiram de barco, estavam no Pará, e aquele monte de guarda nacional, polícia disso, polícia daquilo. Mas quem descobriu os sujeitos foi a inteligência. Isso reforça essa ideia. E o ministro, ele teve, né? Eu coloco isso, eu já tive a oportunidade de falar aqui na Jovem Pan sobre isso, que às vezes existem algumas coisas que acontecem. Foi muito bom para ele sentir o que está acontecendo. Claro que dentro do sistema, ele como ministro pesou muito, foi desafiador. E ele se saiu muito bem. Mas a polícia, eu participei na época dos presídios federais, fui uma das grandes idealizadoras, porque a gente precisava de isolamento dessas cúpulas, e é por isso que a gente abriu esse vácuo de poder, e é por isso que a gente vê essa guerra do crime organizado hoje, principalmente em São Paulo, né? E essa é a ideia de separar, né, a liderança, né, da grande massa. E quando, né, 2009, 2008, quando nascem esses presídios federais, o presídio federal não é o mesmo de hoje. O crime organizado daquela época não é o mesmo crime organizado de hoje. A tecnologia que quase não existia naquela época, hoje domina o mundo. E foi muito bom, e a gente sempre falou sobre isso aqui, até no jornal da Jovem Pan, exatamente por isso. Para eles perceberem que precisa mudar tudo, precisa mudar protocolo, precisa mudar a estrutura física dos prédios. Por quê? Porque as coisas mudaram nesses últimos anos. E é importante. O que eu acho que o ministro fez, e eu já fiquei muito feliz com esse relatório que eu tive acesso do Ministério da Justiça, né, é que ele está tentando, de alguma forma, entender a segurança pública a nível de Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque cada estado acaba sendo uma ilha, volto a dizer, com seus olhares, com as suas peculiaridades. Você tem o Distrito Federal, que é tudo diferente, até as polícias lá são diferentes. Lá tem polícia do Senado, tem polícia da Câmara, o que não falta é polícia. Eu vi até a sua expressão na hora que eu falei da GLO, e a senhora fez aquela cara tipo... Então, é porque o crime, ele, eu volto a dizer, assim como ele não lê
o tipo penal e qual é a pena, ele não está preocupado com a distribuição geopolítica. Né? O crime ele já superou essa fase. Então ele passa para o Paraguai, para São Paulo, para São Paulo, no norte de São Paulo, e no Mato Grosso do Sul, como nós dois atravessamos aqui. E a tecnologia quebra a fronteira. Né? Hoje você consegue praticar crime de dentro do presídio conversando com alguém do crime organizado que está na Austrália, sem levantar da sua cadeira e sem custo zero. E quando você faz GLO, que é nada mais do que saturar do sistema de segurança uma região, o crime vai para outra. Porque é assim que as coisas funcionam. Migra. Saturou Santos, eu vou para o Rio Grande do Sul. O Santos tem uma atuação mais forte agora da Força Nacional? Eles vão para Vitória, como teve apreensão. Paraná, como teve apreensão. É um pouco simples entender isso. E é natural. Mas seria o quê, então? Mais para inglês ver? Eu acho que são tentativas. É muito difícil. Um país como a gente, com 30 anos de organização criminosa, a facção criminosa, elas têm em média... O Comando Vermelho nasce em 80, o PCC nasce em 90. Então, o tempo todo, isso se consolidando. Isso consolidou, daí todo mundo fala, mas como é que Santos... Como essa organização criminosa dominou o Santos? Porque são 30 anos de corrupção, de não investigação, por isso que eles ficaram lá. Tudo isso... por falta de combate, entre aspas, fez com que o crime tomasse conta daquele Estado. Onde o Estado não está, o crime toma. Tô errado? Não, tá corretíssimo. Quer continuar, doutora? Não, e é como a gente vê essas analogias em qualquer comunidade, nos morros do Rio de Janeiro. É a mesma situação, né? Isso não nasceu de um dia para outro. E eu falo isso porque quando eu cheguei e quando a gente tomou conhecimento, né, dessas organizações criminosas dentro do sistema prisional, tudo isso foi para o papel, tudo isso foi comunicado, né? O Ministério Público sempre esteve ao meu lado nessas investigações, a OAB sempre esteve